Essa é aquela primeira matéria que eu fiz contigo, que foi aquela polêmica toda, né? Que o Cássio queria te apresentar como o Vitor Belfort Gracie. Como é que foi isso, Vitor? Aí tu que convenceu ele, né? A mudar eu falei, Cássio, eu acho que... Eu conversei, meus pais conversando com ele, falei assim, Cássio, ele é seu filho, né? Ele é seu filho na luta. E porque ele queria ter o nome dele, ele queria ter um filho, como se fosse... Eu era muito tido como filho dele, só que o nosso relacionamento... O problema do Cássio, eu falo que, poxa, eu olhando, podendo voltar atrás, se eu pudesse voltar de novo, eu tentaria fazer ele ficar amigo da família, porque eu acho que ele guardava muito rancor, né? Você lembra, Marcelo? Ele tinha muito rancor. E eu falo que tudo que eu tenho hoje em dia, eu falo que tudo que você tem de rancor, você tem que resolver. O rancor, ele vai matando você aos poucos. Eu acho que muito da morte dele veio pelo rancor que ele tinha do que a família fez com ele, né? E eu falo que briga de família, ninguém bota colher, né? Briga de família, só a família tem o direito de falar. Mas eu acho que não foi, nunca é benéfico para ninguém. Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito contra esse negócio. Você lembra que eu fui condenado, na época eu queria ser amigo de todo mundo. O Vitor, eu fui expulso da academia porque eu queria que o Cássio tornasse Marco Rua. E naquela época, esses caras todos que estão aí, todos os faixa preta do Cássio, todos eram contra a minha filosofia. E hoje todos eles fazem a minha filosofia. Mas eles eram contra. Só que eles eram adultos e eu era criança. Eu tinha 16 anos de idade. Quando eu falava, Cássio, tem que treinar, tem que ir para frente, a gente tem que... Entendeu? E todo mundo me condenava. Eles chegaram a expulsar o próprio Cássio da academia. Expulsaram o próprio Cássio da academia. Como assim? Essa para mim é novidade. Quando o Cássio quis treinar o Marco Rua, o pai do Amaury Bittetti quis expulsar. Pô, Cássio, então fica por aí, não volta mais, a gente vai criar o nosso time aqui, né? E foi quando não deixaram o Cássio treinar o Marco Rua, que eu acho que foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. E, enfim, pelo direito dos outros caras que queriam competir. Só que eu falo, cada um vai ter o seu direito, só que eu acho que seria uma grande coisa para a representação do nome do Cássio, né? E foi justamente isso, eu acho que o Marco Rua veio antes de mim. Eu falei, Cássio, o Marco Rua tá vindo antes de mim, deixa ele ganhar. Depois a gente vai e ganha lá, depois a gente começa a lutar o pessoal lá. Só que o pessoal era invejoso, não quer, o Marco Rua não é aluno seu, tal. A gente treina aqui. E teve a parada também de você treinar com o Rickson, que acabou também enrolando um certo ciúme, né? O Rickson, na época, era o Gracie máximo, assim, né? Cara, foi o que eu te falei, todos os caras admiravam o Rickson, só que Rickson é inimigo. Não, cara. Foi uma besteira. Hoje em dia a gente fica olhando para trás e fala, cara, a gente era um bando de otário. Bando de bobão. Só que eu sempre tive visão empreendedora. Eu falava o que tinha que fazer, mas ninguém me chamava disso, que era creonte, que eu não sabia nada. E agora todo mundo está seguindo o que eu falava antigamente. E ninguém dá o braço a torcer, né? Todo mundo, não, era um bando de... Eu não gosto de dar nome aqui não, tá? Mas você sabe quem são os caras. E todo mundo sabe quem são os caras. Só que eu acho que isso mostra a infantilidade. Os caras tinham 20 e poucos anos, era tudo barbudo. Alguns tinham filhos já eram grandes. E ficavam nessa rincha de briga de academia, entendeu? E agora fica todo mundo fingindo, não, sou homem de negócio. Depois viraram homem de negócio muito tarde. E não souberam fazer não entendiam como é que era o negócio.